Gente, as nossas decisões refletem em toda a nossa vida, em toda a nossa história, na história dos nossos filhos, na história dos teus netos. O que é que o teu filho, quando teu filho for te pedir, te perguntar, te pedir uma opinião, se vai procurar emprego X ou Y, se vai empreender, qual universidade ele vai, se vai para a universidade, quando ele te perguntar, o que você vai dizer para ele? Que história você vai contar para ele? O que você vai ter para contar para o teu filho? Ah, não, meu filho, a mamãe queria muito empreender, mas ela tinha muito medo, ela não empreendeu. A mamãe queria muito ir morar fora, mas a mãe não tinha coragem e não foi. Gente, meu filho hoje, ele tem 7 anos. E eu sempre, vira e mexe, eu falo, ele é louco para ir em Londres. Acho que ano que vem, se Deus quiser, nós vamos a Londres, né? Meu filho, para quem não sabe, meu filho, quando ele tinha 2 anos, ele teve uma pneumonia muito grave. Ele teve que ficar 8 meses de quarentena. E em seguida veio, assim que ele ficou livre da quarentena, começou a pandemia, então tivemos a quarentena da pandemia. Então a gente não conseguiu ir ainda à Europa. Mas ele conhece já muita gente de Londres, muitas amigas minhas já vieram, né? Vieram aqui em casa até recentemente, tinha uma amiga minha aqui com o filhinho dela. Então ele é doido para ir em Londres, ele já sabe que tem uns amiguinhos lá, e ele fica imaginando, ele fica perguntando dos parques, e eu vou falando, e eu vou mostrando as fotos. Gente, aquilo tudo, eu tô plantando sementinhas nele. De que é totalmente possível morar lá fora, de que é totalmente possível estudar lá fora, porque eu fui e fiz isso quando era muito mais difícil, quando eu não tinha dinheiro, quando eu não conhecia ninguém. Imagine hoje que eu conheço um mundo de gente lá. Eu tenho muitas amigas lá, muitas. Quando eu vou para lá, eu fico, né, não sei se vou para casa, eu tenho que dividir um pouquinho de tempo, tenho que ficar um pouquinho na casa de um pouquinho na casa de outro, porque são tantas amigas que eu tenho, né, e claro, eu fico com muita saudade de todas elas. Mas tudo isso eu estou plantando sementes. Então, que história que você vai contar para o seu filho? Meu filho, a mamãe sempre teve vontade de ter o negócio dela, mas nunca teve coragem, porque ela tinha medo de quebrar, medo, entende? Então, eu preciso ter coragem de enfrentar os meus medos. Por quem? Por mim mesmo. Pelos meus filhos, pela minha história, por todo mundo. Então, vocês imaginem a Gisele, o tanto de história, de força que ela tem para contar, de tudo que ela já passou. E eu acho muito legal contar essa história dela, porque a gente tá sempre assim, ah, não, mas é porque a Gisele é muito bonita. Então, não achavam ela bonita, não. Ah, não, é porque ela é muito diferente. Então, não achavam ela assim tão diferente, não. Mas ela acreditou na força dela, no que ela tinha para dar, no que ela tinha para mostrar, no que ela tinha para contribuir no mundo. E ela fez lindamente. Lindamente. Eu achei interessante, eu fui ler aqui algumas coisas e ela falou que no mundo das modelos, né, claro, ela era muito jovem, e ela disse que, claro, teve várias oportunidades, teve que ir para o Japão muito cedo, porque ela queria ir embora para ajudar os pais. Ela, inclusive, o primeiro dinheiro que ela ganhou, mandou para os pais reformarem a casa deles. Para você ver como era a situação. A vida dela era fácil? Parece que não, gente. E eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês, é que, gente, não tem esse negócio de vida fácil. Ah, não, é porque é fácil para fulana, porque a fulana teve o pai que ajudou, teve não sei o que, gente, todo mundo tem as suas próprias dificuldades. O que cabe a gente é justamente pegar essas dificuldades e ver o que eu consigo fazer aqui, com essas dificuldades, com essas barreiras, qual o melhor que eu consigo fazer com isso daqui. Mas a gente tem sempre esse negócio de achar, não, é porque por fulaninha é mais fácil. Não, todo mundo tem suas dificuldades, tem seus medos, suas barreiras, mas a pessoa, apesar do medo, apesar de tudo, a pessoa vai lá e faz. Então, se ela fez, a gente também consegue fazer. A gente também consegue fazer. Se não desistir, se tentar. Tem gente que nem tenta, né? Tem gente que nem tenta. E ela disse que chegou na carreira de modelo uma oportunidade para ganhar dinheiro mesmo, para ajudar em casa, e abraçou a oportunidade. Ela disse que foi morar no Japão com 14 anos, gente, porque no Japão ela sabia que ela poderia trabalhar 2 vezes por dia. E aí ela disse que lá no Japão, olha que ensinamento bonito que ela teve com 14 anos, hein, gente? Evitar o envolvimento com drogas, aprender a linguagem da energia corporal, porque ela não falava a língua, né? E precisava se comunicar por meio de gesto. Gente, tudo isso vai dando resiliência para você. Né? O fato de eu ter ido morar em Londres, eu já fui morar em Londres já, tinha 25 anos, tinha acabado de fazer 25 anos, né? Imagina a Gisele com 14, gente. Ela foi, nossa,
É admirável. A menina com 14 anos, ela podia tudo no mundo ter dado errado para ela, mas ela foi muito. Ela disse que evitou as drogas, disse que viu as modelos se afundando em drogas, via as modelos não indo trabalhar, porque tinha passado a noite usando droga, e ela foi se mantendo longe daquilo ali. Por isso, de novo, ela se tornou quem ela é. As outras foram ficando em bando ali, se entregando às drogas e sabe lá Deus mais o quê. E ela não. Ela seguiu, ela sabia qual era o propósito dela, o que, que ela queria e foi embora. E ela, depois da primeira viagem internacional, ela participou de vários, dezenas de castings em Londres. Depois de muitos nãos, ela estava no lugar certo, na hora certa. Que ela chegou no casting do Alexander McQueen, que mudou a vida dela. E aqui, minha gente, eu quero falar para vocês o seguinte, o tal do preparo. Se ela não tivesse se preparado, se ela não tivesse levado esse tanto de não, ela não teria chegado até aqui, ao grande sim da vida dela. E foi quando ela fez, os 18 anos, ela fez o primeiro desfile, ela fez o desfile inteiro chorando, né? Tinha uma chuva que essa chuva ajudou a disfarçar o choro dela. E depois desse desfile, ela foi notada pela famosa Anna Wintour, da Vogue, a temerosa, né? Aquela do filme lá, O Diabo Veste Prada, aquela lá. E aí fez a primeira capa na Vogue americana, gente, nada mais nada menos que a Vogue americana. E a capa chamada era O Retorno das Curvas. E aí, gente, ali, né, em 99, ela estava com 19 anos, foi a capa da Vogue, foi reconhecida a melhor modelo do mundo. E aí os trabalhos começaram a surgir. Mas, de novo, aos 19 anos, só que ela começou lá atrás com 13, ela foi embora com 14 anos. Vocês imaginam tudo que ela passou nesses 6 anos. E ela disse que o tempo todo ela focava no propósito dela. Se você não se inscreveu ainda, a gente vai ter uma aula muito especial para empreendedoras, dia 18 de julho, às 20 horas. Uma aula voltada para mulheres empreendedoras que já empreendem ou que querem empreender também, tá? Que querem aumentar os seus negócios. Estejam lá dia 18 de julho, às 20 horas. Essa aula tá imperdível. Eu vou contar para vocês como é que eu fiz o meu negócio crescer, como é que o meu negócio cresceu tão rápido. Vou dar muitas dicas lá, papel e caneta na mão e te espero lá.